Olá, nós estamos na série Passeando pela Bíblia. Nós estamos aqui iniciando essa nossa série, já temos 3 vídeos e agora nós vamos falar sobre o universo, sobre o início do universo. Basicamente, nós vamos tentar responder algumas questões sobre a criação e a sua criatura. Porque dentro desse capítulo 1º e o capítulo 2º de Gênesis, nós temos algumas perguntas que precisam ser respondidas. E esses 2 capítulos iniciais de Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, ele nos respondem, né? Uma das perguntas que tem que ser feita, ou que se fazem aqui, é quando? Quando que isto aconteceu? Quando que foi feita esta criação? Outra pergunta também que muitos teólogos se fazem é como foi feito, quem criou e por que criou. Então essas 4 perguntas são respondidas no capítulo 1, no capítulo 2. Quando? Como? Quem criou e por que criou? É importante que entendamos algumas coisas básicas. Por exemplo, quando? Qual época? A gente não sabe, né? Existem alguns cientistas, ou a maioria dos cientistas, falam que a Terra tem milhões e milhões ou bilhões de anos. A Bíblia, ela não é para ser estudada cientificamente. A Bíblia ela não tem essa preocupação de mostrar cientificamente se o fato é ou não é. Porque aqui é questão de fé. A Bíblia é uma questão de fé e não de ciência. Então, se você tentar procurar, mesmo que às vezes vamos encontrar muitas coisas que vai falar sobre ciência, mas a preocupação da palavra de Deus é que você creia na palavra de Deus, é que você creia em Deus, né? E crer, você ter fé, não necessariamente, não precisa você ter a ciência comprovando isso. Então a Bíblia, a primeira coisa que nós precisamos entender é que ela não está preocupada de dizer quando foi criada a Terra. Essa parte não nos cabe saber quanto tempo tem a Terra, quantos anos tem a Terra. Quem tem que estar preocupado com isso realmente são os cientistas, né? Aí vai entrar várias pessoas preocupadas, a Terra tem tantos anos, não foi tantos anos, aí vai complicar um pouquinho porque as pessoas se divergem, os cientistas também têm aí, não tem uma data definida de quando aconteceu isto. Aí alguns dizem que tem milhões de anos e outros dizem não, tem tantos anos. O que nós sabemos, de fato, a idade de algumas coisas é a partir de Adão, né? A partir do nascimento de Adão, porque a Bíblia fala a idade de Adão, ou quantos anos que Adão morreu. Então, as pessoas podem calcular a vida humana de Adão, né? No caso, quantos anos Adão viveu, e aí fazer basicamente um cálculo, e é o que alguns teólogos fazem, mas no sentido do planeta, da Terra, aí a gente não compete-nos a dizer quanto tempo a Terra tem, quando foi criado essa Terra. É importante isso nós destacarmos aqui. Agora, como foi feito, aí nós temos 2, né? Nós temos uma teoria, né? A teoria do evolucionismo. Essa teoria do evolucionismo, segundo o cientista, houve uma explosão, Big Bang, houve uma explosão e surgiu e nasceu as coisas. É uma teoria, mas nós como cristãos, nós acreditamos no criacionismo, né? No criacionismo.
na criação mesmo, como diz a palavra aqui, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então nós cremos, aceitamos que o mundo, o que aconteceu, quando aconteceu, como aconteceu, o que aconteceu aqui na terra, na nossa fé, pela palavra de Deus, pela Bíblia, pela nossa única regra e fé e prática, que é a palavra de Deus, nós cremos que aconteceu através da criação, né? Que nós acreditamos que Deus criou, e é importante dizer que Deus criou de onde? Do nada. Né? Não existia nada a não ser o próprio Deus, só Deus que existia, e do nada, da existência da criação, foi feito, porque Deus ele não foi criado. Então, não tinha nada criado, só existia Deus. E Deus criou, então, assim, a terra, como diz aqui a palavra de Deus, logo no versículo 1 de Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. Nós não vamos entrar ainda na parte da Bíblia, aqui passeando pela Bíblia, mas nós estamos dando assim um conceito geral para que você tenha uma noção, né? O início do universo, sobre o Criador e a criação, quando foi criado. Eu já expliquei que a gente nós não sabemos, alguns cientistas falam isso e deixo isso para eles, porque para nós não importa quando foi criado, o importante para nós é como foi criado. Como foi criado é importante, né? Porque nós acreditamos no criacionismo, na criação de Deus, né? Nós também respondemos quem criou foi o próprio Deus, né? Nós não entendemos que a Terra foi de uma explosão. Mesmo que haja, ou mesmo que houve essa explosão, quem causou tudo isso foi Deus, né? Nós acreditamos que Deus está nesse negócio, Deus criou o mundo, como diz aqui, no princípio criou Deus os céus e a terra. É interessante aqui que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, sim, céus e terra. Se Deus criou céus e terra, onde ele estava antes? Mas isso a gente vai responder depois, né? Então mostra que Deus então já existia, independente de ter céu ou planetas ou as coisas aí, né? Ou o universo de um modo geral, e a terra. E Deus estava aí, então, criando do nada. É o que nós precisamos entender. Então, quando foi criado? A Bíblia não vai falar quando a terra foi criada. Como que foi criado? Nós sabemos que foi criado pela palavra de Deus, Deus disse que criou, né, que houve isso, disse Deus, haja luz e houve luz, etc. Então, pela palavra de Deus, Deus criou. No princípio criou Deus os céus e a terra. Outra coisa, por que Deus criou? Que é importante nós também destacarmos aqui, respondendo essa pergunta, ou essas perguntas. Por quê? Qual o objetivo da criação do universo? A única explicação teológica mais sensata que eu vejo é que o porquê que Deus criou, fez a criação, criou o universo, criou todas as coisas, para auto se revelar, né? Deus quis se revelar ao universo, Deus quis se revelar ao homem o que ele é. Então, através desta revelação, porque o universo foi criado, demonstra através da criação quem é Deus, porque nós podemos ver Deus através desta criação, o poder, nós podemos perceber alguns atributos de Deus na criação, e dentro desses atributos nós passamos a entender que existe um ser superior, um Deus, né? E esse Deus, ele quis se revelar aos homens, ou revelar ao universo quem ele é. Então nós passamos a conhecer Deus através da criação. Então, por que Deus ele criou? Ele criou para se revelar, para se mostrar, para dizer quem ele é.
e através desta criação a gente passa então a conhecer Deus. Essas são as questões respondidas nos 2 capítulos aqui de Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2. Em Gênesis capítulo 1 vai falar sobre, referindo-se a Deus como Criador. Então, no capítulo 1, você vai ver Deus criando. Aí você vai perceber, disse Deus, haja luz. Você vai encontrar, viu que a luz era boa, chamou Deus de luz de dia, etc. Né? E você sempre vai encontrar que fez, pois, Deus. Então, até o capítulo 1, nós vamos encontrar aí, referindo-se Deus como Criador. E no capítulo 2 de Gênesis, refere-se à humanidade como ponto culminante, ou ponto principal. Né? No capítulo 2, a gente vai perceber que a humanidade é o ponto-chave, é a coroa da criação, né? É a criação de Deus, é o ponto culminante, é o ponto importante aí que nós vamos perceber Deus se revelando ao homem. Então Deus quis fazer esta criação, Ele criou o universo do nada, e se Ele criou do nada, é claro que é óbvio que Ele já existia, mas do nada Ele criou, aqui a palavra de Deus, como diz, né? E é importante nós estarmos respondendo então que existe, nós não sabemos quando foi criada, como foi criado. Existe alguma teoria do evolucionismo que vai falar que houve uma explosão e que o mundo tinha, através dessa explosão, e foi acontecendo e nascendo, e aí vai começar a dizer que um giri foi se tornando um sapo, e depois foi tornando um peixe, depois foi se tornando um animal, um macaco, etc, etc, etc. E até surgiu o homem. Esse é o evolucionismo. Mas nós, cristãos, acreditamos no criacionismo, né? Na criação. Então, no criacionismo, nós entendemos segundo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a palavra de Deus, né? Deus falando conosco, Ele se auto-revelou, dizendo que Ele foi criado, Ele criou todas as coisas. Aqui no capítulo 1, né? No capítulo 1 de Gênesis, nós vamos encontrar aí várias coisas, Deus dizendo que fez, que criou. E nós vamos ver aqui, breve, Deus, em 6 dias, Ele completou a sua obra, e no 7º dia, Deus descansou. Então nós vamos ver isto mais na frente, porque por enquanto eu estou fazendo aqui uma introdução para a gente entrar aqui passeando pela Bíblia de uma forma mais exata, de uma forma mais tranquila, né? Simples, mas que você possa entender o conteúdo da palavra de Deus. No princípio não havia absolutamente nada, exceto o próprio Deus, que criou a matéria. Então, quer dizer, não existia matéria. Deus, que é espírito e pessoal, Ele criou a matéria, e dentro dessa matéria Ele foi agora criando as coisas. Através da matéria Ele criou todas as coisas, né? O universo, a humanidade, as coisas que existem na face da Terra. Então é isso que nós vamos saber. Daqui a pouquinho nós vamos entender quando foi criado, como foi criado, quem criou e por que foi criado. Então, quando foi criado, a gente não sabe. Como foi criado? Foi através da palavra de Deus, o próprio Deus criando as coisas, né? Deus fazendo as coisas através da sua palavra. E quem criou, nós sabemos que foi Deus, não veio por acaso. Deus criou isso aqui com um objetivo, porque para se revelar ao homem. Deus quis se revelar ao homem, e a forma de Deus se revelar ao homem é criando todas as coisas, inclusive o homem, dizendo quem ele é e como ele é. E aí nós vamos aprender um pouco mais. Essa base aqui está no capítulo 1 e no capítulo 2, tá bom? Então fica aí passeando pela Bíblia. Nós estamos ainda no início, dando esse panorama aqui para você, e daqui a pouco nós vamos entrar nos detalhes, que vai ser assim muito bom para o nosso aprendizado. Até daqui a pouco.